Fala, trader. Rogério aqui novamente, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre por que a sua estratégia, seja ela qual for, não se sustenta no longo prazo. Você já parou para pensar por que o seu método operacional, por mais que ele tenha performado bem no backtest de 10 anos que você fez, você foi ajustando, até que ele tivesse os parâmetros adequados para performar bem no backtest. Aí você põe ele para rodar o seu trade system na conta real e toma pau. Aí você vai falar para mim, mas é que todo mundo sabe que resultado passado não é garantia de resultado futuro. E o Trade System foi ajustado para performar bem em dados do passado. Então, beleza. Se você me responde isso, eu te pergunto, por que você faz backtest então? Se os dados do passado não são garantia de que vão se repetir no futuro, de que adianta você gastar horas e horas e horas de ajuste fino do seu sistema de trade, fazendo backtests e mais backtests para fazer um resultado legal no seu sistema com dados passados, se você não tem a mínima garantia de que isso vai se repetir no futuro, tá? Então não tem por que fazer backtest, você entendeu? Beleza, a gente chegou à conclusão de que o backtest não vai te ajudar a performar bem no futuro. Mas eu estudei, analisei o mercado, assisti vários vídeos no YouTube, fiz vários cursos, li vários livros e desenvolvi uma metodologia para operar própria, tá certo? Isso é você pensando. E eu apliquei isso na conta de simulação, com o mercado rodando, dados reais de mercado, e consegui sair no positivo durante 3 meses. Então eu vou pegar essa metodologia e vou aplicar no mercado real, na conta real. Começar pequenininho, porque todo guru do mercado financeiro diz que você precisa aprender a operar limitando as suas perdas. Então não opera grande, opera pequeno, um contratinho aqui e ali, né? Poucas ações, e vamos progredindo. E à medida que você for aumentando seu capital, você vai aumentando a sua exposição no mercado. É isso que todo guru, né, fala para você fazer. E aí você vai e coloca o seu trade system para rodar na conta real e vai bem. Olha que beleza. Você já fica eufórico, você já tem vontade de mandar o chefe para o espaço, né? Vou trocar de vida, vou trocar de emprego, vou ser dono do meu próprio emprego, né? Vou ser trader profissional e vou viver de renda, trabalhar na praia e ficar curtindo o resto do dia. Vou fazer os meus horários. Essa é a ilusão de que vendem para você, de que você vai conseguir fazer isso. E só porque você ficou positivo naquela semana ou naquele mês,
não significa que você vai conseguir mudar de patamar. Por quê? Porque o seu sistema não se sustenta no longo prazo, tá? Passado um tempo, você obrigatoriamente vai performar mal. Isso é estatístico, tá? Eu não estou jogando praga. Eu estou apenas escrachando para você uma realidade nua e crua, tá? O seu sistema, o meu sistema, qualquer sistema de trade baseado, tá? Apenas nas suas análises e no que você aprendeu de conteúdo disponível na internet, nos cursos, nos workshops da vida ou mesmo nos livros, não vão fazer com que você consiga que o seu trade system performe sempre bem, tá? Aí você fala, mas eu não preciso performar sempre bem. Basta ganhar mais do que perder. Controla as perdas e no longo prazo eu vou sair no positivo. Então, de novo, essa é a ilusão de que querem fazer você acreditar, tá? Que basta que você seja disciplinado, que você tenha um bom operacional e que você tenha um psicológico à prova de fogo, né? Que você vai conseguir, né, se controlar, não ter ganância, não ter orgulho, soberba, não ser medroso. Você vai conseguir performar bem. Não é assim que funciona. E eu estou falando isso não é porque é teoria da conspiração. Eu estou falando isso porque é uma realidade estatística. Se você for pegar os relatórios de ganhos e perdas dos traders pessoas físicas nas bolsas de valores, você vai ver que mais de 93, 95% dos traders pessoas físicas não ganham dinheiro no longo prazo, tá? Isso é uma realidade. E o que eu tenho falado nesse canal é que existe um motivo para que isso seja o resultado final de milhares e milhares de pessoas físicas operando no mercado financeiro, e não é só no Brasil. Isso é no mundo todo. No mundo todo, os traders de varejo perdem dinheiro no longo prazo, tá? E aí, voltando para o tema inicial do vídeo, por que que o seu sistema não se mantém no longo prazo? Ele não se mantém no longo prazo porque ele foi baseado nos resultados dos movimentos dos preços que você vê no mercado financeiro, tá? Você olha os movimentos dos preços, sobe, desce, e aí cria uma fórmula, regras, tá? Para entrar e sair do mercado em determinados momentos do mercado. Quando o preço faz várias situações, você pode colocar nessa frase. Quando o preço faz um topo duplo, isso é um sinal de que provavelmente vai reverter. Quando ele faz um fundo duplo, isso é provavelmente um sinal que ele vai reverter. Quando existe
um martelo invertido, um bebê abandonado, estrela cadente, o padrão de candle que você quiser usar, ele é apenas um desenho da variação do preço. Então, o que você usou para criar as suas regras de trade, o seu trade system, foi ensinado para você olhando essas variações, ou através dos candles, ou através das figuras gráficas, mas basicamente olhando os preços, tá? E aqui no caso, eu não estou falando da leitura de fluxo, tá? Eu estou falando especificamente da situação de quem opera gráfico, dos grafistas. E olha, eu sou grafista, tá? Então, não é o eu contra eles, não é nada disso, tá bom? Eu apenas quero que você entenda que qualquer sistema que você tenha desenvolvido, aprendido, tá? Ou criado, sendo grafista, foi baseado no movimento dos preços, tá? E isso geralmente é derivado de candlesticks, né? Ou seja, são modelos de variação de preço baseada por tempo, tá? E isso é uma das complicações de você extrair informações do mercado financeiro, porque não faz sentido você imaginar que o preço contido numa barrinha por tempo tem alguma influência no comportamento do mercado, tá certo? Ou seja, por que que um martelo, tá? Invertido, por exemplo, ele vai representar uma mudança no sentimento do mercado. Se esse martelozinho apareceu no gráfico de 5 minutos, porque quem te falou isso, que quando aparece um martelo invertido em tal posição do gráfico, isso significa que o mercado vai inverter? Será que isso é verdade? Aí você fala, mas é verdade, eu olhei aqui, ó, no gráfico passado, e várias vezes que aconteceu um martelo invertido, naquela posição, o mercado reverteu. Então isso deve ser verdade. É aí que entra a principal causa do seu sistema não funcionar no longo prazo. Porque ele foi baseado numa informação que não tem representatividade no movimento do mercado, que é o tempo, tá? Você tem que entender isso. Se você pegar aquele gráfico de 5 minutos que tem um martelo no fundo e passar para um gráfico de 30 minutos ou de 45 minutos, 1 hora, 4 horas, aquele candle já não existe mais. Aquele movimento que para você parecia ser um martelo invertido, vai ser outro candle, porque você somou outros negócios numa janela de tempo maior. Você tá me entendendo? Então, se o movimento do mercado ele independe do gráfico, o que adianta eu ficar mudando o tempo gráfico para cima ou para baixo e tentar obter uma informação do que vai acontecer no mercado nos próximos minutos? Mas venderam para você a ideia de que aquele padrão funciona. E te mostraram alguns exemplos de que aquilo realmente funcionou. Então você aprendeu aquilo e usa aquilo achando que no longo prazo ele vai sempre funcionar.
E aí que você cai do cavalo e quebra a conta. Porque não vai funcionar. E de novo, por que que não funciona? Porque te colocaram na cabeça que o trade é um jogo de reconhecimento de padrões. Padrões gráficos, por exemplo. Quando na verdade, o trade não é um jogo de mostrar padrões para você reconhecer. O trade é um jogo de esconder. Esconder? Peraí, não estou entendendo. Esconder o quê? Se os gráficos estão aí para todo mundo ver. O gráfico tá para todo mundo ver. E todo mundo que te ensina análise gráfica vai tentar te ensinar a reconhecer algum padrão olhando o gráfico. E é isso que eles querem que você faça e repita. Tá? Repita sempre isso. Olhe o gráfico e procure um padrão. Quando na verdade o metajogo é esconder de você a grande cereja do bolo, que é o quê? A posição dos players. O trade é um jogo de esconder. É um jogo de esconder a posição que os grandes players estão naquele momento. E isso tem um motivo. Por que que os grandes players não querem mostrar a sua posição? Porque se você mostrar a sua posição no mercado, os outros jogadores, porque o trade é um jogo, tá? Podem forçar a sua posição ficar desconfortável. E vai chegar uma hora que você está perdendo tanto dinheiro, porque você opera grande, você é um big player, tá certo? Que o seu sistema de gerenciamento de risco vai fazer com que você saia daquelas operações. Você entendeu? Então, os grandes jogadores não podem mostrar para você, nem para ninguém, aonde eles estão posicionados. Você entendeu? Qual o nível de preço que eles estão posicionados, qual que é a intenção deles, se eles estão operando para curto prazo, médio prazo, longo prazo, estão fazendo hedge. Tem várias maneiras de operar no mercado, você entendeu? E é exatamente isso que você não consegue discernir em qual modalidade aquele big player está operando naquele determinado movimento. Faz parte do objetivo dele esconder a sua posição, esconder a sua intenção, tá certo? Porque muitas vezes você vê o preço caindo, atingindo o mínimo, tá? Chegando perto de um mínimo anterior e rompendo aquele mínimo, e aí você fala, beleza, tá todo mundo vendendo, é porque o preço vai cair. Agora é um rompimento, vamos vender, tá certo? O que você não sabe, olhando o gráfico, é que aquele movimento de queda foi feito por um grande player que quer comprar. Peraí, ele quer comprar, mas ele está vendendo? Como assim? Veja bem, se ele quer comprar e o preço, vamos supor que ele quer comprar uma ação de uma determinada empresa que está custando R$50, tá? E ela tá ali oscilando 49, R$50, né? É o mínimo histórico dessa ação, tá? E ele quer comprar muitas ações. Se ele colocar no book que ele quer comprar 500 mil ações, o que vai acontecer? Todo mundo vai vender para ele, né? Mas não vai colocar todo esse volume no mesmo nível de preço.
Você entendeu? Então, se ele sair comprando a mercado, o que vai acontecer? Ele vai comprar uma parte dessas ações a 50, outra parte a 49, outra parte a 48, outra a 30, outra a 20. O movimento da agressão desse grande player vai fazer com que o preço varra para baixo vários níveis. Você entendeu? E ele vai conseguir comprar talvez a totalidade dessas ações, mas o preço médio dele vai ficar um preço médio, né? No caso, se ele está comprando as ações, o preço vai subir, né? Então, ele vai comprar num preço médio muito maior do que 50. Eu falei que o preço ia cair, mas na verdade vai subir, porque ele está consumindo, né? Ofertas de ações no book, ele está comprando ações a mercado. O objetivo dele é comprar esse grande volume de ações, mas sem que pague um preço caro. Então ele não pode mostrar que ele quer comprar esse monte de ações, tá certo? Até porque se ele mostrar que ele tem um grande volume de ações e que ele quer comprar, e que ele precisa comprar, ele mostrar isso para o mercado, as ofertas vão desaparecer do book nesse preço e vão surgir num preço mais alto. Porque já que ele precisa comprar, por que eu vou vender a 50 se eu posso vender a 60? Ele precisa comprar, ele vai ter que comprar 60. Então eu vou tirar a minha oferta de venda a 50 e vou colocar a 60. Isso se eu perceber que ele tem que comprar. Então, o que o grande player faz? Ele não vai colocar essas 500 mil ordens de compra a mercado. Tá? Ele vai usar uma técnica chamada ordem iceberg, onde ele vai mostrando para o mercado ofertas pequenas e vai renovando à medida que elas vão sendo consumidas no mesmo nível de preço. Ele vai colocando mais um pouquinho, aí aquela some, aí ele espera o preço abaixar um pouquinho, ele vai lá e compra mais um pouco e vai fazendo isso repetidamente, tá certo? Acontece que tem como você perceber ordens iceberg olhando no book. Então, os outros grandes players vão perceber que ele precisa comprar e vão tirar as ofertas do book e fazer o preço subir. De qualquer jeito, ele vai ter que comprar num preço mais alto. Para evitar isso, então, o que ele faz? Ele vende uma parte das ações. Seja vende a coberto ou vende a descoberto. Ele tem dinheiro para isso. Ele aluga as ações e vende a descoberto. Tá certo? Ele vende um grande número de ações e aí o preço que estava na mínima afunda. Tá certo? Rompe, faz um rompimento para baixo. Rompe o fundo histórico do preço da ação. Todo mundo que é grafista vai ver isso como um rompimento e vai vender. Então milhares de pessoas, traders, pessoas físicas, vão entrar nesse movimento porque olharam o preço, porque viram um determinado candle específico de um rompimento, tá certo? Quem opera Price Action do All Brooks vai ver, olha, é uma barra de tendência, fechou na mínima, tá certo? É um L2, vai cair essa coisa. Todo mundo vai entrar vendendo, tá certo? Pensando que o preço vai despencar. Então, milhares de traders entram vendendo. O que significa para quem gerou esse movimento? Para o grande player que queria comprar. Agora, ele gerou a oferta que ele precisava. Então, de repente, depois daquela queda, rompendo para baixo o preço das ações, milhares de traders, pessoas físicas, vendem, tá? Para o big player que queria comprar. E olha só que interessante. Neste momento que houve o rompimento, o preço não está mais a 50. O preço agora está a, 39,50. O preço caiu, foi uma baita queda no preço, tá certo?
Só que tem milhares de pessoas vendendo, ele tem oferta agora, ele entra comprando esses milhares de ações no preço mais baixo do que ele compraria se fosse a 50. E como tem milhares de pessoas vendendo para ele vai consumir essa grande quantidade de oferta e o preço não vai subir na mesma velocidade que subiria se ele entrasse no mercado quando o preço estava a 50. Você entendeu? Então, na hora que ele começa a comprar esse rompimento, o preço para de cair e começa a subir. E subir numa velocidade tão alta que forma uma barra grande no sentido contrário da barra anterior. Você entendeu? Essa barra enorme vai chegar uma hora que o preço vai subir e pegar o stop de todos os traders, pessoas físicas, que usaram um stop curto, tá? Que usaram um stop pouco acima da sua ordem de venda. Então, aqueles milhares de traders que venderam vão ser obrigados agora a comprar de volta num preço mais alto, tendo prejuízo. E a hora que aqueles milhares de traders, pessoas físicas, entram no mercado comprando para sair do seu trade, ou seja, sendo estopado, isso faz com que o consumo de ordens na venda desapareça, porque eles estão comprando, e eles ajudam o movimento do preço da ação disparar para cima. Então o trade, ele não é um jogo de mostrar. O trade é um jogo de esconder as suas intenções, esconder a sua posição, tá certo? E tentar ludibriar os outros para que você consiga fazer o negócio no melhor preço para você. Você entendeu? Então, é um jogo, que o trade é um jogo, desculpa quem disse que não é, mas é um jogo de soma zero, tá? Eu só vou ganhar se alguém perder. E que para que eu ganhe, eu não posso mostrar as minhas cartas. Se todo mundo jogar de maneira aberta, mostrar suas intenções, não tem negócio. Tá? Então, por isso que o seu sistema, seja ele qual for, não funciona no longo prazo, porque ele foi baseado nos movimentos dos preços. E os movimentos dos preços, seja por candlestick, seja por ponto figura, seja por um método gráfico que você quiser, ele não é o que causa a subida ou a queda do preço. O movimento que você viu nesses gráficos, ele é a consequência, não é a causa. E a consequência do quê? Daquilo que eles querem esconder de você, que é a intenção e o movimentar dos lotes dos grandes jogadores. Então o seu sistema não funciona no longo prazo, porque não tem como você saber qual que vai ser o movimento dos grandes players no futuro. Quando você colocar o seu sisteminha para rodar no outro dia, depois que você fez um gain, você vai lá e coloca o seu sistema para rodar rígido, que obedece às mesmas regras, tá? De entrada e saída do trader, baseada no movimento dos preços, que é consequência da participação dos players do mercado no dia de ontem.
Hoje, os players são outros, ou podem ser até os mesmos, mas com objetivos diferentes. Quem comprou ontem e fez o preço subir, hoje pode ser que queira vender para realizar o lucro. Você entendeu? Então quem estava comprando ontem, hoje pode estar entrando vendendo. Você percebe que mudou completamente o comportamento desse player? O mesmo player está se comportando de maneira diferente. E você, como não monitorou esse comportamento ontem, hoje nem sabe que tem que monitorar ele. E você vai com aquele seu sisteminha que está procurando os padrões de candle, está procurando as figuras, os rompimentos e etc e tal, as L1 da vida, H2, se você opera por All Brooks, a MTR, não importa, tá? Qual seja o método que você esteja usando, se for baseado em preço, vai falhar no longo prazo. E o motivo é esse que eu acabei de te explicar. Te ensinaram a ver a consequência da ação dos players e não a ação em si. Se você quiser ganhar dinheiro nesse mercado no longo prazo, tem que reconhecer o que os grandes estão fazendo naquele momento, tá? Só assim você vai conseguir, reconhecendo o que eles estão fazendo naquele momento, ir junto com eles. E qual que é a vantagem de você ir junto com o grande? É o grande que movimenta o mercado. Aquele candle que você viu lá atrás, que era um martelo invertido e que fez o mercado reverter, não foi o candle martelo invertido que fez o mercado reverter. É isso que eles querem que você acredite. Aquele candle foi o resultado de uma inversão na oferta e na demanda do ativo que você estava operando naquele momento, causado pelo movimento dos players naquele movimento, que tinham lotes grandes o suficientes para causar o consumo ou a oferta excessiva de lotes em diversos níveis de preço. Se você não entender isso, você não vai sobreviver no longo prazo. E você vai fazer parte da estatística de 95% dos traders, pessoas físicas que perdem. Abre o olho e passe a procurar maneiras de enxergar o que os grandes estão fazendo. E se posicione a favor do movimento da maioria. A maioria sempre vence. Beleza? Bons traders aí, galera.